semana que vem a gente tem a semana universitária, eu estou deixando aqui gravado para os demais que não puderam assistir a aula. Bom, tá se situando na disciplina, né? Então, semana que vem a gente tem a semana universitária da UES. Durante a semana universitária eu vou participar de mesas redondas, de minicursos, entre outras coisas, e vocês também, como estudantes da UES, talvez participem também, né, obviamente. Então, semana que vem a gente não vai ter aula, tá? E o detalhe é, eu não vou corrigir a lista de vocês dessa semana, na semana que vem, tá? Então, semana que vem, vocês não precisam se preocupar em colocar logo o material na semana que vem, vocês podem colocar o material na outra aula, que seria daqui a 15 dias, certo? Então, daqui a 15 dias, aproveitem esse período que vocês vão ter aí de 15 dias, para colocar em dias o material que tiver atrasado da disciplina e colocar lá no sistema, tá? Sem nenhuma restrição, certo? Só façam e coloquem lá no sistema, vocês teriam 15 dias. Até mesmo o material dessa semana, que se achou um pouco mais complicado, não deu tempo, tá? Então, façam e coloquem lá no sistema lá até dia 15 dias. No caso, a aula seria dia 20, aí teria 27, dia 4 a gente vai ter aula. Então, até dia 4, coloquem lá o material que estaria atrasado. Professor, as apresentações também vão ser adiadas uma semana, porque empurra todo mundo para frente, né? Empurra todo mundo para frente. Vai sim, Rony. Ok, tá. Obrigado. De nada. Então, bom, o aviso está dado, certo? Tá? Semana que vem a gente não tem aula. A lista de vocês, né, ou as listas de vocês que estão atrasadas, coloquem até dia 4, se possível, certo? E dia 4 a gente retorna aí com aula normal. Dia 4 a gente começa o capítulo 2 do Griffiths, tá? Se vocês quiserem dar uma lida antes para revisar, fiquem à vontade. Bom, e se tiverem dúvida... Boa noite. Se tiverem dúvida no decorrer da semana, podem enviar, tá? Assim que eu puder, eu comunico a vocês, ou tentar sanar essa dúvida. E, bom, se for possível, a gente marca uma outra aula aí de tirar dúvidas ou coisa desse tipo, tá? Mas, enfim, voltando aí ao assunto da semana, né? Eu vou abrir aqui o Overboard, vou apresentar minha tela aqui para vocês, tá? E vamos começar a dar início à aula. Gravou aqui. Ixi. Só um momento, pessoal, que trabalho aqui. Estrutural. Travado. Na hora que foi apresentar a tela. Coloco aqui Ctrl Alt dela aqui para ver. Não vai não. Ai, ai. Enfim. Não tá dando para ver minha tela agora, né? Deu uma travada aqui. Espero que vocês entendam que isso acontece. Bom, a aula de hoje, a gente vai falar... Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, podem falar, tá? Então, a aula de hoje, tá dando para ver isso aqui, tá? Que eu estou escrevendo? Tá. Tá, né? Pronto. Então, hoje a gente vai falar da função delta de Dirac, tá? Que, na realidade, a gente fala que ela é uma função, mas não necessariamente é uma função. Tá? A gente vai ver que ela, no lugar de ser uma função, é uma distribuição de probabilidade, né? Ou seja, a gente pode ver ela, então, com uma distribuição, como se fosse uma distribuição normal, por exemplo, né? Que é a distribuição gaussiana. A gente pode ver ela, né, como sendo simplesmente uma transformada de coordenadas, né, uma mudança de coordenada, né, ou uma mudança no sentido de você estar trabalhando de variável, né? Você está trabalhando com f de x e mudar essa variável f de x para x', por exemplo, tá?
Então, a gente vai ver essas funcionalidades. Bom, e antes de ver essa função delta de Dirac, ele faz o seguinte, ele pede para você considerar um sistema, né, um sistema qualquer, onde nesse sistema você tem um vetor V, e esse vetor V, ele é proporcional, né, no caso aqui eu botei igual, tá, com essa constante proporcionalidade sendo 1, é igual ao V só R dividido por R2, né, que é o módulo de R ao quadrado, tá? E ele pede para calcular o divergente de V. Isso aqui é uma questão do livro, né, que a Antônia tirou essa dúvida, acho que na aula passada, certo? Que a gente teria que calcular o divergente do V só R sobre R2, né? Aí você supõe logo que isso aqui está em coordenadas esféricas, coloca o divergente em coordenadas esféricas, tá? Como isso aqui está em relação a R, então o divergente que você tem que pegar é o divergente que está na direção de R, certo? Logo, isso aqui dá 1 sobre R2, você olha lá na fórmula lá do divergente, substitui DDR, né, de R2 vezes o vetor aqui, né, R2 na direção de R, R, escalar R2, né, isso aqui vai cancelar, isso aqui vai dar 1, então, esse resultado é a derivada de 1, isso aqui é igual a 0. Vocês já viram isso já, né? Fizeram isso já. Bom, depois de calcular o divergente, a gente tem, então, o resultado com 0, né? E se a gente for fazer, então, pelo outro lado agora, né? O que seria esse outro lado, né? Considerar o teorema do divergente, e quando a gente considera o teorema divergente, onde a gente tem que a integral fechada de VdA é igual à integral do rotacional de divergente de V d tal, tá? Espera-se que, como isso aqui é sobre um volume, isso aqui é sobre uma superfície, espera-se que essa integral aqui seja zero. Por que aquela integral deveria ser zero? Porque o divergente é igual a zero. Então, espera-se que a integral fechada de VdA, integral fechada de V escalar dA, espera-se, né, seja igual a zero. Mas será que isso é verdade? Tá? Então, para você saber como é, se isso é verdade ou não, o que é que você faz? Você vai substituir. Quem é teu V? É V, R, V só R sobre R2, vezes o dA. Quem é o dA? Na direção de R, né, porque você está fazendo um produto escalar aqui, então você só vai pegar o dA que está na direção de R, seria o V só R, né, R2, seno teta, d teta, d φ, né, que a gente colocou isso em coordenadas esféricas, e o dA em coordenadas esféricas é dado por isso, tá? Obviamente, esse produto escalar é 1, esse R2 cancela com esse R2, então você teria a integral sobre a superfície fechada de seno de teta, d φ, certo? Aí, quando você vai colocar aqui os limites de integração, que depende dessa superfície que é fechada, para a sua superfície ser fechada, significa dizer que o θ vai variar de um tanto e o φ vai variar também de outro tanto. Aí a gente tem que ver quem é que está variando de tanto a tanto, quem seriam esses ângulos θ e φ, né? Tem alguém entrando aqui? Tem. Certo? Algum de vocês lembra como é que a gente faz para calcular quem seria se o θ está variando de 0 até π ou se é o φ que está variando de 0 até π? Vocês lembram dessa brincadeira? É o θ que varia de 0 até π. Θ varia de 0 até π. Pronto. E o φ, então, logicamente, vai variar de 0 até 2π. Então, alguém aqui entrando, só um momento. Ou seja, aqui está integral de θ, né? Integral de θ, você vai integrar o seno, certo? E substituir de 0 até π. A integral do seno é cosseno, tá? Aqui essas integrais eu posso fazer elas de forma separada, porque o θ e o φ são independentes aqui. Então é como se você tivesse a integral de 0 até 2π de dφ, vezes a integral de 0 até π do seno de θ dθ, tá? Essa integral aqui, obviamente, isso aqui é igual a 2π. E essa integral, a gente vai ver já, que isso aqui é igual a 2, tá? Veja que a gente tem a integral de 0 até π
do seno de θ de θ. A integral do seno, se eu não me engano, é menos cosseno, tá? Isso está variando de 0 até π. Quando o cosseno for igual a π, esse resultado é menos 1, né? Cosseno de π é menos 1. Então, menos com menos 1, né? Menos com mais um menos da fórmula, né? Que é estaria pegando é o primeiro intervalo, né? Menos o segundo intervalo. Então, teria aqui menos é o cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, a gente teria menos com menos, isso aqui dá 1. Menos com menos, isso aqui também dá mais 1. Logo, o resultado é 2. Dessa forma, então, a integral, né, sobre o caminho fechado de V escalar dA é igual a 4π, né? Aí você se pergunta, mas a gente não esperava que essa integral fosse igual a 0? Ela está dando 4π. Então, o que é que está acontecendo com o meu sistema? Né? Onde o divergente do V, né, que é uma função proporcional, esse V é uma função que é proporcional a 1 sobre R2, ela está te dando dois tipos de resposta. Um 0 e um 4π. Tá? Quando é que é 0? Para qualquer x que seja diferente de 0. Qualquer x não, né? Qualquer r, né? Quem está pegando o V é um V de r. Qualquer r que seja diferente de 0. Quando é que é 4π? Qualquer r que você pegue igual a 0. Por quê? Repare que a integral, né, quando você pega aqui a integral de VdA, ela independe de r. Ó. Tá vendo que aqui só tem θ, θ e φ? Você não tem a variável r. Tá? Então, a integral do caminho fechado de VdA, ela é independente de r. Então, você pode atribuir qualquer valor de r, o resultado vai dar 4π. Para qualquer valor de r que você pegar. Certo? Só que quando você calcula o divergente de V, né? Calcula o divergente normal, a gente tem que esse resultado é 0. E o divergente depende de r. Tá? Vamos olhar aqui de novo. O divergente depende de r. Ó. Como você pode observar bem aqui. O que é que significa isso? Que você está derivando em função de r. Né? Aí, ou seja, a gente tem aqui um caso que independe de r, que é a integral, sobre o caminho fechado, e o caso divergente que depende de r. Mas quando você analisa em relação a essa função, né, que é proporcional a 1 sobre R2, quando R tende a 0, a função tende ao infinito, certo? O que significa dizer? Que a função é como se ela explodisse no infinito. Mas mesmo ela explodindo, quando você calcula a integral, e a integral, na realidade, você está calculando a área é finita. Tá? A área vai ser igual a 4π nesse caso. Aí é por isso que ele chama que existe uma função, ele diz que existe uma função que tem essas características. Aí a função que tem essas características ele chama de delta de Dirac, né? Que na realidade, de novo, não é uma função, é uma distribuição. Tem alguém entrando aqui, deixa eu só aceitar aqui. Pronto. Tá? Então a gente tem aí a função que tem essas características chamada de delta de Dirac. Por exemplo, um exemplo disso, né, que ele coloca, né, o livro descreve, a densidade de uma partícula pontual é 0, exceto nessa exata localização, né? Se você tem um elétron, por exemplo, né? A gente não sabe qual é a cara do elétron, a gente supõe que o elétron tem uma determinada densidade, né, e ele está num determinado ponto. Se ele está num determinado ponto fixo, né, vamos supor que ele esteja fixo naquele ponto, é uma suposição, obviamente, né? Se você tem esse elétron a determinado ponto, então aqui em todo espaço, aqui é vazio. Então, quando você calcula a densidade em qualquer ponto desse espaço, a sua densidade é 0. Em qualquer ponto desse espaço, exceto em cima da própria partícula. Tá? E é essa a implicação física, por exemplo, da função delta de Dirac. Né? Uma outra coisa interessante que a gente pode observar em relação à lei da gravitação e campo elétrico. Por que lei da gravitação? Você lembra que o campo gravitacional era igual a m
né? Aqui a gente tinha uma constante grade de gravitação, né? O campo gravitacional, não lembro, né? O potencial. Pode botar energia potencial gravitacional aqui, não teria problema nenhum, né? Ou força gravitacional. Deixa eu aceitar aqui. Né? A gente tem que a força gravitacional, por exemplo, é uma constante de gravitação, mzinho, sobre R2, na direção de R, não é assim? Né? Entre grandes corpos, certo? Ou seja, a força gravitacional, ela é proporcional à mesma função, tá? Ela é proporcional a Rzinho sobre R2. Isso é a força gravitacional, tá? O campo gravitacional, como é proporcional à força gravitacional, também ocorre do mesmo jeito, né? Certo? Então, você teria aqui que o divergente da força gravitacional é como se fosse algo do tipo zero ou uma constante aqui que eu não calculei, né? A gente poderia calcular isso, né? E essa constante aqui depende daquela integral de caminho fechado, certo? E quando a gente trabalha, então, em um campo gravitacional, né, um campo gerado por uma determinada massa, certo? A gente pode imaginar o seguinte: o que é que acontece, então, você pensar no campo gerado pela própria partícula? Como é que você calcularia o campo daquela partícula dentro dela mesma? Certo? Então, o campo daquela partícula, né, que é um campo que é proporcional a 1 sobre R2, ela diminui com R. Então, quanto menor o R, maior esse campo. Então, quando você traz esse campo para cima dela mesma, esse campo é infinito. Mas se o campo é infinito, então, como é que funciona fisicamente esse negócio? Certo? Porque a gente sempre quer uma função bonita na física, né? A gente quer um negócio que quando nada exploda, né? Nada vá para o infinito. Se está indo para o infinito, tem algo errado. Certo? Então, para poder isso não ocorrer, obviamente, a gente tem que a integral daquele campo, isso é finita, certo? Ou seja, é uma função delta de Dirac. A mesma coisa acontece com o campo elétrico. Campo elétrico também, a gente vai ver depois, isso aqui é 1 sobre 4 πr2, 1 sobre 4 πε0, né? Foi mal. A carga sobre R2, isso na direção de R. Tá? Ou seja, você tem aqui um campo elétrico, que é bem parecido com o campo gravitacional, que muda são as constantes, no lugar de você estar mexendo lá com massa, agora você está mexendo com carga, certo? O campo, então, elétrico é proporcional a R sobre R2, é a mesma história que a gente fez anteriormente. O divergente do campo elétrico, né, a gente vai perceber que esse divergente do campo elétrico, ele é igual a ρ sobre ε0, que é a primeira lei de Maxwell, né? Certo? E essa ρ representa, então, a fonte de campo elétrico. Mas quando você vai calcular esse divergente, você também vai ter duas soluções, né? Que é a integral de EdA, isso aqui é igual a carga sobre ε0, que a gente vai ver isso como sendo a lei de Gauss. Tá? A gente vai ver isso como sendo a lei de Gauss. E quando você calcula o divergente do campo elétrico dessa função aqui, novamente, você está calculando simplesmente o divergente de R sobre R2. Isso aqui teria duas soluções, tá? Então, o divergente de E vai ter duas soluções. Uma das soluções é zero. A outra solução é de uma forma que você coloque aqui que o resultado seja ρ sobre ε0. A gente teria que calcular isso aqui, mas isso aqui seria uma constante, tá? A gente vai calcular isso um pouco mais adiante. Beleza pura, pessoal? Dá para entender o que eu quero dizer? Espero que não esteja confuso. Beleza, professor. Pronto. Então, a função delta de Dirac, né, ela é definida como sendo o quê? É uma função, né, que você pode definir ela como sendo delta em uma dimensão, né? Um delta de x, onde ela é zero em determinado ponto, e é infinito, né? Ela é zero para qualquer ponto com x diferente de zero, e ela é infinita em x igual a zero. Isso é o que está acontecendo com o campo de uma carga elétrica e um campo gravitacional da massa em cima dela mesma, né? Ou seja, um campo de uma carga elétrica em cima dela mesma, né? Ou então da densidade
de uma determinada partícula em cima dela mesma. A densidade dessa partícula pontual, por exemplo, qualquer ponto diferente de zero é zero. Mas quando você pega em cima dela, você tem um valor lá que a integral é finita. A densidade seria finita, mas o valor dela é infinito. Tranquilo? Né? Ou seja, o que eu quero falar para vocês é que essa função ela tem uma característica de ser zero, com qualquer x diferente de zero, e ser infinito em x igual a zero. E além disso, quando você faz a integral de menos infinito até mais infinito, da delta de x dx, isso aqui é igual a 1. Certo? E coisa interessante em probabilidade, que toda função que é chamada função de distribuição de probabilidade, né, FDP, né, função de distribuição de probabilidade, sim, certo? Essa função, ela diz o seguinte, que a soma de todas as probabilidades, né, dessa função, que eu estou chamando aqui FDP, né, a soma de todas as probabilidades, ela tem que ser no máximo 1, certo? Isso é óbvio, né? Não tem probabilidade maior do que 1, nem menor do que 0. A probabilidade tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, certo? Aí tem um negócio interessante. Pois não? Por favor, coloca lá na outra página, lá, professor, por favor. Pois não, aqui? Sim, sim. Pronto, pode mudar, professor. Pronto, né? Então, a função delta também é uma função de distribuição de probabilidade, porque a integral dela, né? Ou seja, você está fazendo a soma de todas as probabilidades e esse resultado é 1. Tem outro negócio interessante que você diz o seguinte, como você está pegando uma delta de x, certo? Aí você tem uma implicação. Quando você multiplica f de x vezes a delta de x, tá? A delta de x, a gente acabou de ver que ela é 0 para qualquer valor onde x é diferente de 0, e ela é infinito para qualquer valor onde x é igual a 0. Certo? Então, só que a integral dela é 1. A integral dela de menos infinito até mais infinito é 1. Logo, quando você multiplicar uma função vezes a delta de x, você vai sempre obter a f de 0, delta de x. Por que você vai obter f de 0? Porque para qualquer x diferente de 0, né, a função delta é 0. E 0 vezes qualquer coisa, aqui, isso aqui daria 0, não é? Certo? Isso. Então, a implicação direta, você tem isso. E muito mais ainda, né? O que é mais interessante é que você pode fazer uma transformação de coordenadas no seguinte sentido. Você pega f de x, delta de x, dx, é a mesma coisa que você está integrando, isso aqui é igual, né, a f de 0, delta de x, de menos infinito até mais infinito, dx. A f de 0 não depende mais de x, eu posso tirar isso da integral. Então, isso aqui ficou f de 0, vezes a integral de menos infinito até mais infinito, da delta de x dx. E essa integral, a gente já viu que é igual a 1. Ela é essa integral aqui. Logo, a integral de menos infinito até mais infinito, da f de x, delta de x dx, tá? Delta de x dx, isso aqui é a f de 0. Certo? Até aí, tranquilo, pessoal? Tá indo, beleza, professor. Tá indo. Professor, Pois não. quem é esse f de x? É uma função qualquer? Uma função arbitrária. Aí, no caso, eu vou fazer... Aí é um produto normal com a função dela? Normal. Normal. Você pode até ver isso, por exemplo, como um somatório, Antônio, né? No caso discreto. Tá? No caso discreto, você teria aqui um somatório, por exemplo, de f de i, delta de j, tá? Ó, como você está pegando aqui delta de j, e aqui você tem f de i, você substitui isso aqui, esse i por j. Porque a delta seria igual a 0 para qualquer i diferente de j, né? Porque aqui você está fazendo um somatório de j variando em um determinado valor, que vamos dizer aqui de 1 até n, por exemplo, certo? E a delta só seria igual só seria diferente de 0, né? Para i igual a j.
Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Né? De uma forma diferente de você escrever, se você tem aqui a integral de menos infinito até mais infinito, de uma f de x, uma delta, que depende de duas variáveis, x e x', dx, certo? Repara o que acontece aqui, ó. Você tem x, aqui você tem x'. O que você está fazendo é trocando, aqui também você tem duas variáveis, ó. Você está trocando o i da outra função pelo j. Aqui, no lugar do x, você vai ficar, então, com x'. Certo? É a mesma história que você está fazendo aqui no somatório, você está fazendo na integral, até porque o limite do somatório é a integral. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, agora eu vou fazer um pouco diferente, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, que ele coloca é, vamos mostrar que a distribuição distribuição gaussiana, né? Ela pode ser uma função delta. Como? Ela pode ser uma função delta, né? Se você pegar, por exemplo, quem é a integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a menos alfa x ao quadrado dx, certo? Obviamente, eu poderia chegar aqui para vocês e dizer que o valor é π sobre alfa, tá? Mas como é que a gente faz para mostrar que isso realmente é π sobre alfa? Certo? Como é que a gente mostra isso? Aí a gente vai usar argumentos, que são argumentos de cálculo 2, certo? Você tem aqui uma função, é escrito dessa forma, tá? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, cadê o livro? Acho que eu esqueci do livro aqui. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que dizer que você tem i igual a integral de menos e até mais e de e elevado a alfa x2 dx, certo? Se é igual a isso, aí eu vou dizer então que i também pode ser igual, que é a mesma coisa, e também pode ser igual a... Porque como a x aqui tem uma variável muda, né? Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo a integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a menos alfa, y ao quadrado, dy. É a mesma coisa o resultado. Certo? Então, quem seria aqui i ao quadrado? Seria o produto dessas duas integrais, não é? Logo, você poderia ter aqui simplesmente a integral elevado a menos o mais ρ, e elevado a menos alfa, x ao quadrado vezes e elevado a menos y ao quadrado, que dx dy. Certo? Você teria aqui o produto das integrais, não é? Menos infinito até mais infinito. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? I é igual a dx e o mesmo i é igual a dy, né, professor? Porque o resultado da integral não é uma constante aqui, ó. O x aqui é uma variável. Essa variável pode ser uma variável muda. Não pode? Sim, sim. Certo? Então, nesse tipo de caso aqui, não vai ter mudança, né? Certo? A mudança que vai ter, aí vem a história, vem a jogada. Certo? Então, i ao quadrado... Ai, só um momento. Foi mal. I ao quadrado é a integral de menos infinito até mais infinito. A integral de menos infinito até mais infinito. De e elevado a menos alfa. X ao quadrado mais y ao quadrado. Dx dy. Tá? Todo mundo concorda com isso? Ok. Pronto. Aí, voltando aqui, a gente pode pegar, então, esse cara aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui parece uma função de uma circunferência, não é? Você teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Certo? E, na realidade, o que você está olhando você pode escrever x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Uma coisinha chamada coordenadas polares. Né? Onde coordenadas polares é você imaginar que você tem um ponto representado por um raio e um ângulo. Né? Qualquer ponto você pode representar por um raio e um ângulo. Beleza pura até aí? Uhum. Pronto. Aí o que é que acontece? Né? Quando você vai mexer com coordenadas polares, aí você vai ter lá quem seria esse
você teria aqui que R2 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E você teria que x é igual a R cosseno θ, y é igual a R seno θ, a gente lembra disso, não é? A tangente de θ é igual a y sobre x, certo? Tranquilo até aí? Uhum. Pronto. Aí, a outra coisa que a gente tem que lembrar, né, lá de coordenadas curvilíneas, é que a gente escreveu quem era o dA. O dA, a gente colocou como sendo H de U, D de S de U, acho que foi assim que a gente escreveu, vetor, ou era DU? Deixa eu só conferir aqui, na outra parte aqui. A gente fez isso anteriormente. É isso mesmo. DU. H de U, DU. Ou de uma forma diferente de fazer isso, né, que a gente pode calcular o Vronskyano ou o Jacobiano, né, para poder determinar qual a relação entre um dA com o outro, né. No fim, você vai mostrar que o dA é igual a ρ, dρ, dθ, tá? Porque você teria que descobrir quem é. Você lembra que o dA, lá em coordenadas curvilíneas, você teria H de U, DU, vetor, H de V, dV, tá? No fim, esse dA vai dar algo do tipo H de U, H de V, DU, DV, certo? Só que na direção oposta, né, que estaria U e V, ou seja, teria na direção de W, né, o E de W aqui. Tá? Vocês lembram disso, né? A gente colocou isso na semana passada. Tá? H de U você determinava como sendo uma derivada, né? Que é o módulo de dr du, né? Ou seja, H de U, por exemplo, poderia ser H de ρ. H de ρ, você imaginar como é que você escreve, então, teu R, né, em coordenadas polares, derivar teu R em coordenadas polares, em função do raio, né? Voltando aqui na página anterior, a gente tem, esse aqui eu vou chamar de ρ, tá, pessoal? Só para não estar com esse tal de R de novo. Ρ. Aqui, então, você quer escrever um vetor R qualquer, você escreveria, então, sendo ρ, cosseno de θ na direção de I, mais ρ, seno θ na direção de J. Todo mundo entende isso, né? Foi feito aqui? Tá claro para vocês isso aqui? Sim. Pronto, que seria R na direção de I, mais X na direção de I, mais Y na direção de J, né? X é igual a ρ cosseno θ, Y é igual a ρ seno θ, tá? Então, o teu R, como o teu R é igual a ρ cosseno de θ na direção de I, mais ρ seno θ na direção de J, tá? Então, dr, dρ, isso aqui é a mesma coisa de ser o módulo do cosseno de θ na direção de I, né, que é a derivada, você está derivando isso aqui em relação a ρ, mais seno de θ na direção de J. Você também está derivando isso aqui em relação a ρ, tá? O módulo disso aqui, obviamente, é a raiz quadrada do primeiro mais o quadrado do segundo. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui dá igual a 1. Então, H de ρ é igual a 1. Certo? Resistor. E a outra parte seria o H de θ. H de θ, de novo, é a derivada do R em relação a θ. Derivada do R em relação a θ. Isso aqui vai ser igual, então, ao menos ρ seno θ, menos ρ seno θ na direção de I, mais ρ cosseno θ na direção de J. Né? Porque você estaria derivando o cosseno é menos o seno, a derivada do seno é o cosseno. Aí você teria que tirar a raiz quadrada do quadrado do primeiro, que seria ρ quadrado seno ao quadrado de θ, mais do quadrado do segundo, ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tá? Obviamente, isso aqui vai ficar, você bota ρ ao quadrado em evidência, aí ficaria seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é 1. Ρ ao quadrado vezes 1 é ρ ao quadrado, e a raiz de ρ ao quadrado é ρ. Né? Então, H de θ é igual a ρ, certo?
Ou seja, aqui você teria, então, ρ vezes 1 d ρ d θ, tá? Ou seja, vocês entenderam como foi que chegou esse dA, não entenderam? Professor, tanto nesse H de θ como H de ρ, tudo usa o mesmo R, né? Tudo usa o mesmo R, exatamente. Você só faz determinar um R e tudo usa o mesmo R. Certo, só que um vai derivar com função com relação a θ e outro com relação a ρ, né? Isso, exatamente. Aí depois você tira o Aí, módulo. tá certo, eu entendi. É porque quando eu estou derivando com relação a ρ, o cosseno e o seno é constante, eu só faço repetir, né? Só faz repetir, exatamente. Pronto, é Aí, porque eu não estava entendendo. No outro, no caso, é o seno, o θ. Aí o θ eu posso derivar eles. isso. E o ρ fica constante. Pronto, eu entendi. Pronto, voltando lá à minha integral, é essa Joel. integral. Pois não, meu Joel. filho? Você está calculando, é o Jacobian, né? Só que de uma forma diferente. Eu tava percebendo. Valeu. Porque o jacobiano você calcula o determinante das derivadas de cada um, né? De dr, dρ, dr, dθ e assim por diante. Pois é bem mais complexo. Pois é. Valeu. Aí o que acontece? dA em coordenadas cartesianas, né, dependendo de qual dimensão você esteja trabalhando, é simplesmente dx, dy na direção de z, por exemplo. Certo? Aqui o que a gente está fazendo, né, que é coordenadas polares, o teu dA, então, em coordenadas polares, né, que seria o dx, dy, vai ser ρ, dρ, dθ. Tá? Isso também na direção de z aqui, isso a gente estaria pegando em coordenadas cilíndricas. Né? Enfim. Tá? Então, voltando lá para o nosso sistema lá, que você tem, então, que é i ao quadrado igual a integral de menos infinito até mais infinito, a integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De e elevado a menos alfa ao quadrado, menos alfa de x ao quadrado mais y ao quadrado, dx dy, essa daqui é a integral que a gente tem, dx dy, certo? Dx dy, você pode substituir por ρ, dρ, dθ, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, você pode substituir por ρ ao quadrado, que a gente já fez isso. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é igual a ρ ao quadrado. Dx dy, isso aqui vai ser ρ, dρ, dθ, tá? Aí tem uma outra coisa que a gente tem que ver, quem são os intervalos, certo? Quem são esses intervalos? Olha, primeiro, você tem um ângulo. Você não precisa calcular esse ângulo, né, de menos infinito até mais infinito. Não existe esse ângulo. Esse ângulo é periódico. Se ele é periódico, por quê? Porque você teria aqui uma função cosseno ou seno, né, associada a esse ângulo, certo? E o ângulo que você estaria pegando é do tipo 0 a 2π. O restante seria periódico. Então, o teu θ está variando de 0 a 2π, tá? O teu ρ, tu pode dizer que ele está variando de 0 até um Rzão. Aí depois tu pega esse Rzão e coloca para infinito. Aí tu teria esse tipo de integral aqui. Tá? O limite de integração dessa integral. É como se você estivesse dizendo para mim que é o seguinte, que i ao quadrado é igual ao limite de Rzão tendendo a infinito, tá? De 0 a 2π, que é a integral em θ, de 0 até Rzão, que é a integral em ρ, onde você teria a função e elevado a menos alfa, que multiplica isso aqui, que isso aqui é ρ ao quadrado, dx dy, isso aqui dá ρ, dρ, dθ, tá? Isso daqui, se você observar, isso não depende de θ, então eu posso realizar a integral em θ logo, né? E depois eu faço o resto. Quando você vai olhar, então, i ao quadrado vai ser, continua o limite de r tendendo a infinito, certo? A integral de 0 até 2π de dθ, que isso aqui vai dar 2π, vezes a integral de 0 até Rzão de ρ é elevado a menos alfa, ρ ao quadrado de ρ. Essa integral agora dá para a gente resolver, porque tem esse ρ aqui. Toda vida que você tem um termo aqui que ele seja ímpar, você consegue resolver essa integral
né, com uma certa facilidade. Né? E se for termos, você tem como descrever isso como sendo uma derivada, né, para outros termos. Tá? Você tem como ajustar isso. Você deriva a função aqui, esse é em relação a alfa, aí o ρ desce, aí você tem como fazer um ajuste aqui. Mas normalmente você não consegue saber qual é a integral de a até b de e elevado a menos alfa x ao quadrado dx. Essa integral você não sabe quanto é normalmente, mas existem tabelas de distribuição que você tem como encontrar esse resultado, tá? Que é a tabela da distribuição normal padrão. Enfim, voltando ao nosso problema, né, que é esse daqui. Primeiro, vou selecionar essa parte aqui, só para a gente levar para a próxima página. Para você. Vou ver aqui. Vou apagar isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Né? Aí vamos lá. Essa integral aqui, da 2π, né? E sobrou essa integral para a gente resolver. Então, vamos resolver ela, depois a gente aplica o limite. 0 até r, de ρ é elevado a menos alfa, ρ ao quadrado, de ρ. Tá? Toda vida que você vai olhar o seguinte, toda vida que você tiver uma integral para resolver, certo? E essa integral tem um termo que está ao quadrado e tem um termo que está sozinho, tu resolve ela, né, sempre pensando, se o argumento, por exemplo, que esse daqui é o argumento da exponencial, se a derivada desse argumento aparece, né? Então, eu posso dizer que u é igual ao argumento, por exemplo, né? Seria menos alfa ρ ao quadrado, né? Ou botar aqui só, deixar esse menos, né? Seria alfa ρ ao quadrado. Quem que seria o du? Óbvio, é óbvio que é 2 alfa de ρ, não é? De ρ. Todo mundo entende isso? Que a derivada de ρ ao quadrado é 2ρ? Sim, beleza, professor. Pronto. Então, aqui eu posso dizer, então, que, olha, aqui eu tenho um ρ de ρ, certo? Então, ρ de ρ, isso aqui é igual a du sobre 2 alfa. Aí eu vou substituir lá. Então, isso aqui vai ficar a integral de du, du não, né? É elevado a menos, aqui eu estou dizendo que esse alfa ρ ao quadrado é u, então isso aqui fica u. Ρ de ρ é du sobre 2 alfa. Né? A 1 sobre 2 alfa sai e ficaria a integral de e elevado a menos u du. Certo? A integral de e elevado a menos u du, isso aqui a gente já sabe que é menos 1 sobre 2 alfa, né? E elevado a menos u. Tranquilo? Todo mundo entende isso que foi feito? Todo mundo entende que a integral de e elevado a menos u é e elevado a menos u? Tranquilo. Né? Só que tem esse negativo bem aqui. Sim, ok. Pronto. Então, mas quanto é que é u? U é igual a alfa ρ ao quadrado. Só que alfa ρ ao quadrado está variando de 0 até r. Então, você vai escrever isso aqui como se fosse, quando for r, então vai ficar 2 alfa, e elevado a menos ρ, r ao quadrado, e quando for 0, que isso aqui vai dar mais, né, que aqui está menos, aí fica mais, 1 sobre 2 alfa, né? Opa, mas quando for 0, isso aqui você teria e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Então, ficou isso aqui, não foi? Esse termo aqui. Então, essa integral aqui dá isso. Vou levar agora para a próxima página, e a gente vai ter que i ao quadrado é igual ao limite de r tendendo a infinito, r tendendo a infinito, né? De quem? 2π, que multiplica a outra integral. Quanto for o resultado da outra integral? O resultado de uma primeira integral agora, 2π. O resultado da outra integral deu isso. Então, aqui vai ter... quanto é isso aí mesmo? Assim, menos 1 sobre 2 alfa é elevado a menos r, alfa r ao quadrado, mais 1 sobre 2 alfa. Fechou? Se vocês observarem, né, isso daqui não depende de r,
Isso daqui não depende de R. Então, você só tem que aplicar o limite nessa função. Tá? Então, quando você aplica o limite nessa função, você está atendendo R ao infinito. R ao infinito significa dizer que você está levando a exponencial a um número muito grande, negativo. Tá? Então, toda vez que você tem E elevado a menos A, por exemplo, é 1 sobre E elevado a A. Quando esse A vai para infinito, esse resultado aqui vai para infinito. E 1 sobre um resultado infinito, isso aqui está indo para zero. Significa dizer que esse limite aqui, você está aplicando esse limite, né? E você está levando essa função aqui a zero. Logo, como resultado final, você vai ter simplesmente 2π sobre 2α. Você cancela o 2 com 2, ficou só π sobre α. Assim, você tem que I ao quadrado é igual a π sobre α. Daqui implica que I é igual a raiz de π sobre α. Tranquilo, pessoal? Tranquilo não tá não, né, professor? Mas estamos indo, né? Fala aí, pessoal. Diga aí, Dimitri, pelo amor de Deus. Tá certo, tá aqui. certo, Muito tá bom. certo. Devagarzinho, hein, Joel? Eu pensei que vocês iam pedir para me acelerar, mas... Bom, pessoal, então a gente mostrou que a ideia era essa aqui, né? Mostrar que essa integral era igual a isso. A partir do momento que a gente fez isso, né? Por que a gente fez isso? Primeiro, né, a partir do momento que a gente fez isso, onde a gente chamou que I era igual à integral de menos infinito até mais infinito de E elevado a menos alfa x ao quadrado dx, certo? E disse que essa integral era igual a raiz de π sobre alfa, significa dizer o quê? Que se você pegar raiz de alfa sobre π vezes a integral de menos infinito até mais infinito de E elevado a menos alfa x ao quadrado dx, isso aqui todo mundo entende que esse resultado é 1, não é? Tá claro isso para vocês? Se esse resultado aqui é igual a isso, quando você multiplicar isso por isso, o resultado é 1, não é? Deixa eu ver de novo, pessoal. Vou apagar isso aqui. Sim. Sim, né? Olha só, eu vou pegar esse cara, né? Estou dizendo que isso é igual a isso. Então, eu vou pegar esse cara e vou passar para o outro lado, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, C vezes 1, tá? Isso aqui está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, né? Então, eu posso dizer que a integral de menos infinito até mais infinito daquilo que veio dividindo, então, você trocou, né? O alfa por π, certo? É elevado a menos alfa quadrado x ao quadrado dx. Isso aqui é igual a 1, certo? O que significa dizer com isso, pessoal, que essa função, que é uma distribuição de probabilidade, a distribuição padrão de probabilidade, essa função, ela também tem a capacidade de ser uma função delta. Né? Ou seja, a gente tem um outro tipo de função delta, né? Que não é somente aquela função lá que a gente escreveu arbitrária, né? Só que ela tem algumas propriedades. A função delta, ela tem uma propriedade que ela é zero quando x for diferente de zero, e ela é infinito quando x é igual a zero. Né? E além disso, pois não. Toda função que obedecer essas regras aí, aí eu vou chamar de função delta, é isso? Isso. Então Tá? pode ser qualquer função. Se obedecer isso daí, não tem um jeitão não dela, né? Não, aqui eu estou escrevendo ela da forma arbitrária, né? Ó, certo? Então aqui você tem propriedades. Você tem a definição da função delta. Então toda função que como você mesmo falou, toda função que respeita essas propriedades é uma função delta. A distribuição de probabilidade normal, como a gente está escrevendo aqui, é como se fosse uma função delta. Tá? E o mais interessante nisso, de novo, as propriedades da função delta também são aplicadas quando você faz uma transformação. O que é essa transformação? É pegar a função delta
e multiplicar por uma outra função. Quando você faz isso, a gente acabou de ver isso, né? Que essa propriedade aqui garante o quê? Que isso aqui dê o resultado seja f de 0. A gente acabou de falar disso. Então, agora, se eu sei qual é a cara da minha função delta, eu sei qual é a cara da minha função arbitrária que eu estou olhando, eu posso dizer logo de cara que esse tipo de integral, o meu resultado é a minha função naquele ponto inicial. Né? Se o meu ponto inicial não for o x igual a 0, pode ser também um x0. Certo? Então, essa aqui poderia ser, por exemplo, f de x menos x0. Esse resultado bem aqui seria x0. Tá? Ei, Joel, Pois não. tu fica deslocando durante o gráfico essa função. Você pode deslocar, exatamente. É um deslocamento no gráfico que você está fazendo. Você pode deslocar. O ponto deixa de ser... Aqui é como se fosse, no lugar de ser o 0, vai ser o x0. Esse x0 pode ser qualquer um, né? Entendeu? Pode ser arbitrário. Aí aqui você teria x diferente de x0 e x igual a x0. Certo? Tranquilo? Beleza. É por isso que eu falo que pode ser também uma transformação, uma forma de você mudar a variável. Tá? Uma outra tipo de função, delta, é a série de Fourier, né? Que a gente também pode adotar dessa forma. Né? Eu acho que vocês estão acostumados a ver isso também, então eu vou só colocar aqui como exemplo, né? Onde L tende a infinito, certo? De seno de XL sobre πx. Certo? Aí isso aqui você pode escrever o seno como sendo, lembrando lá da propriedade de Euler, né, que é i elevado a θ, é igual a cosseno de θ mais i seno θ, né? E o e elevado a menos i θ é igual ao cosseno de θ menos i seno θ, né? Ou você faz uma misturada nessas duas funções, você tem como escrever o seno, então, em função do exponencial complexa, né? Então, isso aqui você repete o limite de L tendendo a mais infinito, aqui que eu estou chamando de infinito, certo? O seno aqui, então, vai ser a soma, não, subtração. É o E elevado a iθ, né? Menos E elevado a menos iθ, dividido por 2 vezes i. Certo? Só que esse θ aqui, a gente está dizendo que θ é igual a xl. E aqui, como eu ainda tenho aqui, ó, bem aqui, ó, πx, então aqui ainda tem πx aqui, ó. Tranquilo? Logo, você pode escrever como se fosse a tua delta, como se fosse o limite de L tendendo a mais infinito, de E elevado a Lx, menos E elevado a menos I Lx, dividido por 2. Aí aqui a gente pode estar assim, 2i πx. Esse 2i πx pode sair do limite, que não teria problema nenhum, né? Isso aqui é a mesma coisa de ser esse 2i πx aqui, pode sair do limite. O limite está sendo em L. Né? Isso aqui é a mesma coisa de ser o seguinte. Você pode pensar isso aqui, né, essa variação aqui, como sendo algo do tipo, continua o limite de L tendendo a mais infinito, né? De E elevado a IKX. Certo? Eu explico já por que isso está acontecendo, tá, pessoal? Ó, só que isso variando de menos L até mais L. Quando for mais L, você está trocando o K por mais L. Você está trocando o K por menos L. Quando você trocar o K por mais L, está aqui. Né? Quando você trocar o K por menos L, está aqui. Tranquilo até aí? Uhum. Pronto. Beleza. Beleza, né? Aí o interessante disso, né? Que eu posso pegar esse limite aqui, do jeito que está escrito aqui dessa forma, certo?
Aí eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa de ser, vou deixar só ix aqui, certo? Isso aqui eu posso dizer que é 1 sobre 2π, tá? Limite de L tendendo a mais infinito, certo? De quem? De E elevado a ikx, dividido por ix, variando de menos L até mais L. Quando você olha para cá, isso daqui na realidade é como se você estivesse integrando a função E elevado a ikx, né, em função de k. Então isso aqui é como se fosse 1 sobre 2π, limite de L tendendo a mais infinito, né, da integral de menos L até mais L, de E elevado a ikx. E elevado a ikx em função de k. E k. Tranquilo? Porque a integral da exponencial é a própria exponencial, certo? E você inverte as outras constantes. Como você está integrando em função de k, então as outras constantes são i e x. Tranquilo? Todo mundo consegue entender isso? Deu, professor, tranquilo. Pronto. E posso escrever isso ainda de outra forma. Como o L está tendendo a menos infinito, isso aqui pode ser integral de menos infinito até mais infinito, de E elevado a ikx dx. Opa, dk. dk. Tranquilo? Né? Ou posso botar esse π aqui para dentro, esse 2π aqui para dentro, certo? E o interessante é que essa função, o resultado dessa função, tá? Também vai dar algo que é relacionado à função delta de Dirac, né? Que aí você teria aí uma coisinha chamada de funções ortogonais, que é o produto das funções seno e cosseno, né? E a gente teria aqui também a aplicação em série de Fourier, né? Série de Fourier, transformada de Fourier, né? Que também a gente usa essas funções ortogonais, certo? E quem mais? Talvez Laplace? Não, talvez não. Mas, além disso, a gente teria também as distribuições de probabilidade, que seriam as funções delta. Certo? No fim, então, o que eu quero dizer para vocês é que você fizer essa integral, você calcular esse limite aqui, com L tendendo a menos infinito, aqui, do jeito que está aqui, você só precisa calcular esse limite aqui, como você tem L aqui. No fim, eu estaria chamando essa função aqui de uma função delta também. Bom, pessoal, tá claro para vocês a ideia dessa função delta? Tá? Joel, se tivesse um gráfico, assim, para ter uma noção. Pronto, aí o gráfico, a ideia é essa daqui, ó, peraí, rapidinho. Cadê o que? Eu termino já a aula aqui para poder ter as apresentações. Mas eu vou mostrar aqui o gráfico para você. O gráfico da função delta é um negócio bem interessante, cara. Tá aqui. Tá. Ó, a função delta é essa daí, né, como a gente tá vendo, certo? E o comportamento dela em relação ao gráfico é isso aqui, ó. Certo? Ela vai para zero em todos os termos com x diferente de zero, tá? Mas quando você pega ela em x igual a zero, como ele está mostrando aqui, só que se x igual a zero aqui, pode ser um x0 também, isso aqui pode ser um x0, certo? Esse ponto aqui, pode ser um ponto qualquer, tá? Então, ela está tendendo aqui, está tão fino tanto que eu quiser, certo? Ela tem aqui como se fosse um delta aqui, não é? Está tão fino tanto que eu quiser. Então, acontece isso aqui. E quando eu faço uma transformada de Fourier, quanto mais fino isso aqui, né, mais larga é a outra. Então, você vai fazer o gráfico da outra, a outra sai assim, bem largona. Né, obviamente, isso aqui é mais simétrico, né? Mais bonitinho, mas é mais largo. E isso também tem a ver, quando vocês forem ver mecânica quântica, isso também tem a ver com o princípio da incerteza. Né? Ou seja, a função delta também tem a ver com o princípio da incerteza. Que quanto mais certeza você tem sobre, por exemplo, o espaço, mais incerto mais certeza a posição, mais incerto é a velocidade.
Quanto mais certeza da velocidade, mais incerto é a posição. E para você sair do espaço das velocidades para ir para o espaço da posição, você faz uma transformada de Fourier, que tem a ver com essa função delta, né? Que tem a ver, por exemplo, com... se você está vendo isso aqui fechadinho, né? Essa média aqui fechadinha, quando você vai olhar o outro gráfico, essa média está bem aberta. Tá? E essas distribuições, né? Como você já fez probabilidade uma vez na vida, né? Entende que qualquer distribuição de probabilidade... Professor, Pois não. esse outro gráfico aí, o eixo dele é x e delta também, é? Como é que são? Também é x e delta, só que ele está mostrando isso na função escada, né? Certo? Ele está mostrando de uma forma discreta como é que você teria pegando. Certo? É como se você estivesse calculando a área aqui dessa região, e essa área aqui dá 1. Como se você estivesse calculando a área aqui dessa região, e a área dá 1. Tá? Então, certo. A área de cada quadrado desse daqui é 1. Então, cada quadrado desse daqui é como se fosse uma região que tem uma função delta. Né? Porque depende da altura, ó. Aqui você tem de menos 1/4 até 1/4. Isso aqui dá 1/2, né, de distância. Isso aqui dá 1/2 de distância. 1/2 vezes 2, a área é 1. Aqui você tem 1/2 vezes 1/2, até 1/2. Isso aqui dá 1. Né? E a altura é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, a área da região 1 é igual à área da região 2. Tá? Então, você pode ter uma função escada e essa função escada ser representada por uma delta. Tranquilo? Aqui o deslocamento. Ó. Pois não? Então, qualquer função que tenha área igual a 1 seria, então, um delta de Dirac. Não necessariamente qualquer função, porque também tem que respeitar essa parte aqui, ó. Né? Essa parte aqui, essas duas propriedades. Certo? Aí tem função que pode ser que tenha a primeira propriedade, mas pode ser que não tenha a segunda propriedade. Tem função que pode ter a segunda propriedade, mas não tem a primeira. Mas você, obviamente, você pode ajustar para que ela seja uma função delta. Entendeu? Entendi. Tem os dois pré-requisitos. Isso, tem 2 pré-requisitos. Tá? Aí a gente tem vários tipos de função delta. É isso que eu estava tentando mostrar para vocês, alguns tipos de função delta. Né? Aí ele bota aqui, calcula a integral. Essa integral aqui, por exemplo, ó, tu está multiplicando com a delta, onde você está pegando uma delta aqui e o espaço inicial é 2. Certo? A tua função f de x é x ao cubo. Isso aqui é simplesmente 2 ao cubo, que é 8. Beleza? Essa integral é muito fácil, né? Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Ó, o que ele está fazendo é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí ele vai fazer a mesma coisa para outras coisas. Tá? Depois ele vai botar outras propriedades. Ó, esses exemplos aqui de integrais aqui, ó. Isso aqui é fácil, é só substituir o x por 3. Você não precisa nem olhar a não ser que você precise olhar esse intervalo aqui, né? Porque o intervalo aqui tem que ver se essa função delta está nesse intervalo. Está pegando todo o intervalo, né? Aqui, deixa eu ver aqui um pouco mais aqui. 0 até 3, ó. Tá vendo? Tá pegando o intervalo 2, em delta igual a 2. Então, você só tá pegando o delta igual a 2. Esse daqui, esse intervalo aqui, vamos ver aqui, ó. De 2 a 6, a delta tá pegando é delta igual a 3, onde x é igual a 3. Então, tá pegando o delta aqui. Certo? Aqui também tá pegando o π, ó. 0 a 5, π é 3,14. Então, tá aqui o π, tá por aqui, entre esse intervalo de 0 a 5. É só substituir o x por π. Aqui é só substituir o x por menos 1. Só que você não está integrando de menos 1 até 3, tá vendo? Ó? Você está integrando de intervalos que estão fora do delta, né? Então, para qualquer intervalo que é fora do delta, esse resultado é 0. Tá claro para vocês isso? No caso, você vai substituir o 3 por... Onde tiver x, você substitui por 3? No caso, no item A. Isso, porque o intervalo do delta aqui, ó, que tem menos, certo? Se é menos, então é x igual a 3. Aqui você está pegando o x aqui, que eu vou chamar esse x aqui de x0,
certo? X0 tem que estar entre o intervalo calculado. Se está entre o intervalo incalculado, você só substitui o valor do delta na função. É isso que a gente está fazendo lá, né? É isso que mostra a propriedade, onde você tem f de x vezes delta de x menos a e dx, isso aqui é igual a f de a. Só que você tem que levar em consideração, né, que a f de x vezes a delta de x menos a, isso aqui é igual a f de a vezes delta de x menos a, tá? E a delta de x menos a, ela é igual a um determinado valor aqui, é 0, por exemplo, para todo x diferente de a. Então, você pega qualquer x que seja diferente de a, o resultado é 0. Aqui, por exemplo, o delta que você estaria pegando aqui, isso aqui é igual a x igual a menos 1, que você estaria pegando x mais 0 igual, mais 1 igual a 0. Então, você teria aqui x igual a menos 1, certo? E o intervalo que está pegando de 0 a 3. Então, você não está pegando menos 1. Se você não está pegando menos 1, o resultado é 0. Tá fora daquele espaço lá da curva, né? É, exatamente. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Aí essa outra parte aqui tem que usar também uma propriedade, mas eu não Ei, acho. Joel, Pois não, meu filho. pronto. Esse item C aí, ó, do problema 1.44. Ah. Aí esse item C, Abdu, tu tem que olhar, tem outra propriedade, que é o seguinte, você tem f de x vezes a delta de kx. Que aí tu vai ter que trocar esse kx, tu vai ter que chamar isso aqui de u. Kx é igual a u. Né? Ou seja, x é igual a u sobre k. Aí tu vai ter aqui a f, não a f de x, mas a f de u sobre k. Aí tu vai ter que fazer primeiro essa troca para depois colocar o intervalo. Entendeu? Então, nesse caso, seria 1/3? É, menos 1/3. Ah, menos 1/3. Aí substituiria no X. Uhum. Beleza. É que ele tá bem aqui, ó. Essa propriedade, acho que ele colocou aqui o livro. Deixa eu só conferir se ele colocou. Colocou, tá aqui, ó. É o módulo de K, tá vendo? Tá vendo? O módulo de K aqui, ó. Tô. É como se ele substituísse a delta de Kx pelo 1 sobre o módulo de K, delta de X. Certo? Então aparece essa brincadeira aí. Bom, eu vou parar por aqui, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. Certo? Eu vou parar por aqui por conta das apresentações. Vou parar a gravação também.